Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo de SQL, mais precisamente nós vamos começar com as instruções DML, de manipulação de dados. Nós já vimos como criar as estruturas do banco de dados, tabelas ou o próprio banco de dados, e agora nós vamos inserir dados nessas tabelas, alterar, excluir e consultar esses dados. Como esse conteúdo ele é mais extenso, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. E novamente eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Vamos lá? SQL e linguagem de manipulação de dados. Até o momento nós vimos as instruções DDL, que permitem criar toda a estrutura de banco de dados e tabelas. E agora com as instruções DML nós vamos poder inserir, modificar, apagar os dados dentro dessas tabelas e também consultar os dados existentes. Durante o vídeo nós vamos usar esse banco de dados acadêmico para todas as consultas e instruções SQL que a gente vai utilizar. Temos a tabela aluno, professor, disciplina e matriculado. Aqui estão as instruções DDL para tabela aluno, para tabela professor e para a tabela disciplina e matriculado também. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar esse banco de dados acadêmico. Vou entrar no PSQL aqui. Vou dar um /L para listar os bancos de dados. Eu não tenho banco acadêmico ainda. Então tem várias formas da gente criar esse banco. Eu posso criar as tabelas, aliás, criar o banco e investigar com o Create Database. Create Database acadêmico. Criamos o banco, né? O tabela acadêmico está aqui. Agora, para criar as tabelas, nós podemos digitar todas essas instruções aqui, né, de DDL uma por uma, ou podemos usar um script SQL, que inclusive eu já disponibilizei lá na página para vocês utilizarem, que é o Acadêmico Create. Como que nós podemos executar esse script dentro do PSQL? Nós podemos, a primeira maneira seria entrando no PSQL, passando o parâmetro "-f", esse arquivo aqui, e a segunda maneira seria com /i. Posso dar um /i acadêmico create.sql. É claro que eu tenho que abrir o PSQL na mesma pasta onde está o arquivo, ou então eu informar aqui o caminho completo para esse arquivo, né? /home, /marcos, /acadêmico create.sql. Criou todas as tabelas. Vamos abrir esse script aqui para vocês verem como que está dentro dele. É claro que existem alguns detalhes interessantes aqui dentro do script. Primeira coisa, eu conecto no banco Postgres. Por quê? Porque logo em seguida eu mando apagar o banco acadêmico caso ele exista, porque eu quero o banco zerado aqui. Então eu não posso apagar o banco se por acaso eu estiver dentro dele. Depois eu crio o banco, depois eu conecto no banco e depois eu crio todas as tabelas aqui, ó. Preenchimento do aluno, professor, disciplina, matriculado. Certo? Então, com o banco de dados criado, eu já posso inclusive entrar no PSQL usando o parâmetro "-d" e passando o nome do banco de dados. Vou colocar PSQL, o localhost, o usuário, e vou colocar "-d", o nome do banco. Pede a senha. Já entrei dentro do banco acadêmico, né? A gente observa aqui no prompt, a gente está dentro do banco acadêmico. Depois que a gente criou todas as tabelas, nós vamos inserir os dados dentro do banco de dados.
Como que a gente insere? Usando a instrução insert. Essa instrução, ela recebe primeiro o nome da tabela, onde eu vou inserir os dados, quais campos que eu vou informar os valores, e depois os valores propriamente ditos. Então, estou fazendo o primeiro insert aqui, na tabela aluno. Vou preencher os campos nome, CPF, data de nascimento e a média. Que valores que eu vou usar? Para o nome, eu vou usar o José. CPF, vou deixar nulo. Data de nascimento vai ser essa aqui. E a média vai ser 0. Logo em seguida, eu tenho outra instrução insert. Só que agora eu vou preencher apenas o nome e a data de nascimento. E eu vou inserir 3 valores de uma vez. Então, eu coloco entre parênteses cada um dos valores, separado por vírgula, e sempre encerrando com ponto e vírgula, Toda instrução termina com ponto e vírgula. E aí eu vou inserir o João, a Maria e a Ana. Vamos fazer essas instruções aqui no nosso banco para a gente ver como que funciona. Inserir o José, depois eu inseri os outros 3. Para a gente ver esses dados na tabela, a gente usa o select. Select asterisco from aluno. O select é a instrução mais poderosa do SQL. Só que a gente vai usar inicialmente ele bem simples aqui. Select asterisco from tabela e mostra todos os dados da tabela. Então aqui ele está mostrando o José, o João, a Maria. E a gente pode observar alguns detalhes interessantes nessas instruções SQL. Em nenhuma delas eu informei o ID aluno. Por que eu não informei o ID aluno? Porque na tabela aluno, esse ID aluno ele é autoincremento, Ele usa sequência ID aluno, que a gente viu no conteúdo anterior. Então não precisa informar o valor porque o próprio SGBD vai preencher esse valor para mim incrementalmente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui nas instruções SQL do insert, a gente pode observar também que na segunda instrução principalmente, eu só informei o nome e a data de nascimento. Que valor que foi inserido no CPF? Todo valor que eu não informo nada é preenchido como nulo. Só que se a gente observar aqui, na hora que eu consulto os dados, o média está como 0 em todo mundo. Eu não informei média para o João, para a Maria e para a Ana. Por que está 0? Porque o valor padrão da média é 0. Então, quando algum campo tem valor padrão e eu não informo nenhum valor para esse campo, ele coloca o valor padrão. Isso aqui a gente já viu, o select asterisco from aluno. Nós temos esses dados até o momento. E agora vamos ver como excluir os dados. A gente usa o delete para excluir. Delete from o nome da tabela. E é muito importante a gente colocar aqui no delete a instrução where. Para que serve a cláusula where, aliás? Para que serve a cláusula where? Ela diz exatamente qual linha que eu devo apagar. Normalmente a gente usa a chave primária, porque no caso da chave primária eu não tenho repetições de valores. Então eu garanto que vai ser exatamente aquela linha que eu vou excluir. Como exemplo, vamos excluir o João. A gente sabe que o ID aluno do João é 2. Então, vou colocar delete from aluno, where ID aluno igual a 2. Deletei. Se eu consultar novamente, o João foi excluído da minha tabela aluno. Nós temos esse resultado agora. E para alterar os dados, a gente usa a instrução update. Eu coloco update, o nome da tabela, onde eu vou atualizar os dados, set, campo igual a valor, faz todos os campos e valores que eu quero alterar, where, a condição. Então, novamente, a condição where ela é muito importante aqui no update, para mim alterar exatamente a linha que eu quero. Se por acaso eu omitir a cláusula where, eu vou atualizar todo mundo. E no caso do delete, se eu omitir a cláusula where, eu deleto todo mundo. Então, por isso que é importante. Como exemplo, vamos alterar
o aluno 3 aqui, que é a Maria, vamos alterar o CPF e a data de nascimento. Alterou, vou fazer o select novamente. Então, ó, tá com o CPF que estava em branco, né? Estava nulo, agora foi preenchido e mudei a data de nascimento também. Agora, nós temos que nós vimos como fazer essas alterações, né? Inserir, alterar e modificar os dados. Inserir, modificar e excluir, aliás. Nós vamos começar a fazer algumas consultas um pouco mais elaboradas. A consulta que a gente viu até agora é o select asterisco from tabela, que me retorna todos os dados da tabela. Para a gente fazer essas consultas agora, nós vamos usar o banco de dados com esses valores aqui para a tabela aluno. Aqui eu tenho uma instrução alter sequence para mim reiniciar a sequência, né? Se por acaso eu for inserir tudo de novo. Na tabela professor nós vamos usar esses valores, na tabela disciplina vamos usar esses valores e na tabela matriculado vamos usar esses valores. Aqui eu proponho um exercício para vocês inserirem alguns desses valores, né? Não precisa inserir todos, mas para praticar um pouco a inserção, alteração, exclusão de dados. Mas para a gente continuar aqui, nós vamos usar um outro script que a gente tem aqui, que tem todas essas instruções prontas já, que é o academico.sql. Esse script ele cria toda a estrutura do banco e já insere alguns valores. Vou mostrar o conteúdo dele para vocês. Então, ó, esse script acadêmico ele tem tudo que o Academic Create já tinha, né? A conexão com o banco, o drop database, cria o banco, cria as tabelas e a partir da linha 50 aqui ele faz a inserção de todos os dados. Então, agora esses dados foram inseridos no nosso banco de dados. Vamos fazer algumas consultas para a gente ver. Fazer um select asterisco from aluno. Bom, então está com esses dados. Select asterisco from professor. Está com esses dados, então beleza. Estamos com os dados preenchidos aqui para a gente fazer as consultas. Como que funciona a instrução select? Eu coloco select e os campos que eu quero selecionar, from, o nome das tabelas que eu quero utilizar, o where, as condições que vão filtrar os registros que vão ser retornados, e tenho também a cláusula order by, que faz a ordenação dos dados para mostrar, para exibir esses dados. Então vamos fazer uma consulta simples aqui. Eu quero pegar o nome e a data de nascimento de todos os alunos. Select nome aluno, data nascimento from aluno. Vai me retornar essas duas colunas aqui. A gente pode renomear os campos na instrução select. Essa renomear campos e tabelas, aliás. E essa renomeação, ela funciona só durante a execução da consulta. Não modifico nada que está lá nos meus dados. Apenas para facilitar, principalmente, para escrever consultas maiores que envolvem várias tabelas, né? Nessa consulta aqui não ajuda muito, né? Mas em consultas maiores vai ajudar bastante. Então, o que eu estou fazendo? Estou renomeando o campo nome aluno como aluno da tabela A. Mas que tabela que é essa? Tabela aluno que eu renomeei como A. E data de nascimento, renomeei como nascimento. Executando essa consulta, a gente tem esse resultado aqui. A gente também pode fazer cálculos em cima, usando a instrução SQL, né, usando os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão. E essa consulta aqui simplesmente multiplica 102 por 30, né? Mas é interessante, o que é interessante? Quando a gente começa a fazer operações em cima dos valores que estão armazenados no banco de dados.
Essa consulta aqui, por exemplo, ela retorna o nome do aluno, ela pega a média de cada aluno, multiplica por 80,8, né, 80%, mais 25. Então, é como se a gente estivesse somando mais 5 pontos para a média aqui de todos os alunos. Vamos fazer essa consulta para a gente ver ela executando aqui. A gente vai ter esse resultado aqui mesmo, mas vamos executar ela aqui para a gente ver melhor. Executei, né? Aqui teve um pequeno arredondamento nessa média aqui, né? Então, mas é claro que é uma casa decimal muito pequena, 78,52. Ok. A gente pode concatenar dados textuais usando o pipe. Então, na tabela professor, eu tenho o nome e o sobrenome em campos separados. Se eu quiser mostrar o nome completo do professor, eu vou colocar nome do professor, pipe, um espaço para não ficar tudo emendado, pipe sobrenome. Nós teremos esse resultado aqui. A cláusula where. A cláusula where, ela serve para filtrar os dados que vão ser retornados. Normalmente a gente coloca comparações de campo com valor. Nessas comparações a gente pode usar os operadores de menor, menor igual, igual. O diferente, tem duas maneiras de escrever diferente em SQL. Eu posso colocar menor, maior e posso colocar exclamação igual. Os dois jeitos aqui de escrever o diferente. E eu posso combinar várias condições usando os conectivos lógicos, AND, OR e o NOT. Vamos ver alguns exemplos. Eu quero os alunos que nasceram depois de 1990. Então, vai pegar os alunos com data de nascimento maior ou igual ao que? 1/1/91. Poderia ser maior do que 31/12/90 também. E aí, os alunos que a gente tem são esses aqui. Resultado. Obter as disciplinas com carga horária de 40 ou 60. Aqui a gente está usando o IN. O que o IN faz? Eu quero que a carga horária esteja em um desses valores aqui dentro do parênteses, então 40 ou 60. Outra maneira de a gente escrever essa consulta poderia ser carga horária igual a 40 ou carga horária igual a 60 e ter esse mesmo resultado aqui. Quando eu tenho intervalos, é muito comum a gente usar o between. Então, eu quero os alunos que nasceram na década de 80. Então, eu vou selecionar os alunos com data de nascimento entre 1/1/80 e 31/12/89. Então, é a Maria que nasceu na década de 80. Aqui nós estamos nessa consulta combinando duas condições. Então, eu quero os alunos com data de nascimento a partir de 1990 e média maior que 80 pontos. Então, data de nascimento maior que 1/1/90 e média maior que 80. Comparações sobre os campos textuais. Esses operadores relacionais, que a gente já viu até agora, são mais adequados para dados numéricos ou temporais. Quando eu tenho campos do tipo char, ou varchar, ou text, se eu for usar esses operadores, o de igual, por exemplo, o valor tem que ser exatamente o que está guardado dentro do banco de dados. E muitas vezes a gente quer procurar por um pedaço do texto. Então, nesses casos, é muito comum a gente usar o like, o I like e o similar to. Esses operadores aqui trabalham com os caracteres coringa de porcentagem e underline. O underline ele representa um caractere qualquer e o porcentagem representa uma combinação de qualquer quantidade de caracteres. Por exemplo, se eu quero obter o nome
dos alunos, né, que o nome começa com a letra J. Então, eu vou colocar o select asterisco from aluno, o where. Nome aluno, like, J, porcentagem. Então, ele vai me retornar o José e o João. Se eu quiser os alunos que têm 3 letras no nome, vou colocar 3 underline. Tem outras maneiras de fazer essa consulta, né, usando uma função que me dá o tamanho do campo, mas desse jeito aqui também dá para fazer. A gente também pode combinar esses operadores de like com not, né, com and, com or, então dá para fazer consultas combinando isso tudo. O iLike ele funciona de forma parecida com o like, mas ele não considera maiúsculo e minúsculo. Então, se eu quiser os professores que têm a letra A no sobrenome, então eu coloco o sobrenome iLike, porcentagem A, porcentagem. Ele vai me retornar o Silva, que o A está no final, o Alves, que o A está maiúsculo no início, o Martins, que o A está aqui no meio. Só que o problema do like é que ele não considera acentos. Então, uma alternativa para a gente considerar acentos seria utilizar o similar to, que trabalha com expressões regulares. Nós não vamos entrar em muitos detalhes de expressões regulares aqui, mas vamos mostrar um exemplo para vocês. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero os alunos que tenham a letra A no nome, seja A sem acento nenhum, ou com agudo, ou com crase, e assim por diante. Então, o pipe ele funciona como ou na expressão regular. Então, o que está dentro desse parênteses com o pipe seria A, ou A, ou A, ou A, ou A. E ainda eu posso usar a porcentagem também. Então, porcentagem antes, porcentagem depois, que significa ter qualquer um desses As aqui no meio do nome. Então, por exemplo, o João com o tio aqui ele pegou, o Maria, a Ana. Eu posso usar o upper, que é uma função que coloca tudo maiúsculo, que aí eu vou ter o similar to parecido com o iLike nesse caso, né? Ele vai considerar tanto maiúsculo como minúsculo. Então, aqui eu estou pegando as disciplinas que começam com AL, e seja esse A qualquer um e depois o L. Então, seria algoritmos e álgebra. É claro que utilizar o similar to para tratar essas questões de acentos não é uma maneira muito adequada. Então, quando a gente instala a extensão contrib do Postgres, ele me instala junto a extensão unaccent, que permite tratar melhor essas questões de caracteres especiais, acentos. Para me usar ela, eu tenho que dar essa instrução create extension primeiro. Aí ela habilita a instrução dentro do banco de dados. Depois que ela está habilitada, eu posso usar o unaccent em cima de algum campo, né? E usar o like ou o iLike. Esse exemplo aqui eu coloquei o Lauer aqui, nem precisava, né? Porque o iLike não tem distinção de maiúsculo e minúsculo. Então vamos executar essas duas consultas aqui para a gente ver o funcionamento. Primeiro, habilitar a extensão dentro do banco de dados, habilitou. Depois eu vou fazer essa consulta aqui e vou até modificar ela, tirar o Lauer, que ela vai ter o mesmo funcionamento. Ó, vou executar com o Lauer e agora eu vou tirar ele. Vou usar... Aqui é interessante, eu coloquei o /E, eu até disse isso no vídeo anterior para vocês. Primeira vez que você põe o /E, ele te pergunta qual editor que você quer usar. Eu recomendo muito que vocês usem o MCEdit, que é um editor mais fácil de usar. Então, eu vou tirar esse Lauer aqui, ó, e ele vai dar o mesmo resultado. Porque eu vou tirar o acento, e a hora que eu fizer o iLike, ele não considera maiúsculo ou minúsculo. Ó, mesmo resultado. Então, facilita bastante usar essa extensão unaccent. E se, por acaso, eu precisar testar se um campo é nulo ou nulo, não nulo, né? Se o valor dele é nulo ou não nulo. Aí a gente pode usar o isNull ou o isNotNull. Então eu quero, por exemplo,
todos os alunos com CPF em branco, valor nulo. Select asterisco from aluno, where CPF is null. Para ordenar o resultado, a gente usa o order by. E aí, logo após a cláusula order by, eu coloco os campos que eu quero utilizar na ordenação. Se eu quiser alguma ordenação em ordem decrescente, eu coloco a palavra desk após o campo que eu quero em ordem decrescente. Então, por exemplo, quero pegar todas as disciplinas e ordenar em ordem decrescente pela carga horária e crescente pelo nome. Então, ele pega todas as disciplinas. Primeiro, ele ordena decrescente pela carga horária. Então, a maior carga horária que eu tenho é 80. Aí, dentro dessas disciplinas ordenadas aqui com a carga horária 80, ele vem e ordena pelo nome. A, B, E e assim por diante. Tratamento de conjunto de dados com SQL. O SQL ele é baseado na álgebra relacional, que é uma linguagem matemática para fazer operações sobre conjuntos. A álgebra relacional pura, ela trata conjuntos da mesma maneira que é tratado na matemática, ou seja, sem repetição de elementos. Quando a gente está trabalhando com SQL, a gente está trabalhando com multiconjuntos, ou seja, pode acontecer repetição de elementos. Se por acaso eu precisar eliminar as duplicatas em uma instrução SQL, eu uso a palavra-chave distinct, logo após a cláusula select. Vamos ver um exemplo. Se eu fizer select carga horária from disciplina, ele vai me dar todas as cargas horárias e com repetições, né? 80 repetiu, 60. Se eu coloco select distinct carga horária from disciplina, aí elimina as duplicatas para mim. Além do distinct, a gente também tem as operações de união, interseção e diferença de conjuntos, usando union, intersect e except para fazer essas operações. Como que eu faço essas operações? Eu vou ter que fazer dois selects e no meio dos dois selects eu uso uma dessas operações aqui. Então, ó, quero pegar os nomes de professores e de alunos. Select nome professor, as nome from professor e union, select nome aluno, as nome from aluno. Uma observação importante quando a gente trabalha com essas operações de conjunto é que esses dois selects que eu estou usando, eles precisam retornar a mesma quantidade de campos e cada um desses campos tem que ter tipos correspondentes. No caso, eu estou retornando só um campo em cada um deles e os dois campos são textuais, os dois selects, então não tem problema nenhum. Se eu pegasse aqui select nome professor e no aluno pegasse a média, por exemplo, ia dar errado, que seria um textual com numérico. Além disso, quando eu uso somente o union, except, intersect, ele já faz a eliminação de duplicatas por padrão. Se eu não quisesse fazer essa eliminação de duplicatas, eu tenho que colocar a palavrinha all, logo após o union aqui, ó. Então seria union all. Aí ele não ia eliminar as duplicatas. No select eu também posso usar a instrução case para me testar valores. Funciona de forma parecida com o case que a gente tem na linguagem de programação. Então eu testo, ó, nesse exemplo aqui eu estou retornando um conceito para cada nota dos alunos. Se a nota for maior que 90, o conceito é A. Maior ou igual a 75 é B. 60 maior ou igual a 60, C maior ou igual a 40, D. E se não atender nenhum dos casos, eu tenho um else aqui que vai ser conceito E. Então, eu estou selecionando asterisco, que são todas as colunas que eu já tenho na tabela aluno, vírgula, e eu acrescentei mais uma coluna que é o conceito usando o case aqui. Certo? Nós vamos encerrar essa primeira parte de SQL aqui e
No próximo vídeo a gente continua com consultas um pouco mais elaboradas. Novamente peço para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.